meu avô, por parte de pai, é o emancipador da cidade de Cajubi. Ah, Tá? Ele tinha o título de capitão. Aquela época dos Que capitães. tinha coronel e capitão. que Né? legal. Era títulos que o governo entregava para as pessoas que eram líderes políticas Da região. nas cidades, Ele na tinha região, uma no propriedade estado. grande. Ele de tinha uma café. grande propriedade em Monte Verde e mexia com café. Pra você ter uma ideia, o que era a propriedade do vovô, ele tinha estação de trem, quer dizer, uma estação, o trem vinha, era a antiga São Paulo-Goiás, que eles chamavam, e os proprietários ali da região levavam o café lá na propriedade dele e de lá embarcava nos comboios e ia para Santos, de Caramba. trem. E naquela quebra, a rua central de Cajubi tem o nome do meu avô, Capitão Lazinho. capitão Lázaro Vaz de Lima. Na quebra da Bolsa de 29, lá de Nova York, o vovô quebrou. Era café. Não tinha conserto. Café quebrou tudo. Né? Perdeu a propriedade para o banco, que depois virou o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, que era o Banco do Estado naquela época. Que no futuro foi vendido para o Santander. Depois foi para o Santander, perfeitamente. O meu pai teve um primeiro casamento lá e teve uma menina. E a mãe morreu no parto. Então, o papai já tinha uma menininha. Né? E, meio desiludido com tudo isso, o que ele sabia era mexer com terra e tal, ele acabou optando por mexer com pecuária, com gado. Com gado. Então, ele comprava e vendia boiada, Mas tinha que levar, não era mas tinha que caminhão. levar, não tinha caminhão, né? Aquela coisa de... Não, velho. Comprava em Tô todo canto. cagado, que eles falavam. Falava isso. Tô cagado. Então, nas estradas boiadeiras e tal. Numa dessas andanças, ele vai entregar uma boiada no frigorífico Ângulo de Barretos Perfeito. e lá encontra a minha mãe, Tan, 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 tan. tá? A Os minha olhos mãe, se cruzam. Começa. que bacana. trabalhava lá. E depois, no futuro, quando eu morei em Bebedouro naquele período, eu fui lá e peguei a ficha de trabalho da minha mãe. Olha. A minha mãe ocupava uma função chamada magarefe, que corta a carne. Sim. Tá? E meu pai estava lá entregando o boi para ser abatido, para o abate. E encontra a minha mãe, depois ele nos dizia, arisca, que era daquela de pegar laço. E ali Caramba. eles se encontram. Então, a mamãe, meu avô materno, era de Frutal, Minas Gerais, mas veio ter a minha mãe do lado de cá do Rio Grande, Sim. numa vilinha chamada Água Doce, que hoje é Icém. As parteiras ficavam lá. Que for, ali, se falo engano, de lá para cá, a primeira cidade vai ser Icém, né? Porque Paulo Icém. Faria você tem que entrar, né? Não, Icém é a primeira. ponte ali. E teve uma época, meu pai me disse até, que teve uma época que foi contratado para ajudar a fazer a ponte Mendonça Lima, que é o nome da ponte lá. Caramba. Por algum motivo, ele parou um tempo de qualquer coisa assim. Bom, e assim, eles vieram para Rio Preto. Entendi. Foi desse jeito. E dali entendi. para cá fixaram a residência aqui, se acertaram por aqui. E aí, Mas, ó, olha só que interessante. Ó como o destino, as coisas vão acontecendo, né? A minha mãe é de Cajubi. Sua mãe também de Cajubi? É. Caramba. Não que a... nasceu por acaso. Não nasceu por acaso. Nasceu. Meu avô, com a minha avó estava em São Paulo. Meu avô é da região ali de Ribeirão Preto. E depois um dia foi a Matão, encontrou a minha avó, se casaram e meu avô acabou indo para São Paulo. E lá em São Paulo, a minha avó, com o tempo, foi diagnosticada com uma doença pulmonar. E ele resolveu voltar para o interior para ela ter uma vida mais saudável. E quando ele volta, a primeira cidade que ele vai é Cajubi.
E ali nasce a minha mãe. Agora, é interessante. Ele, quando foi para nascer, por algum acaso, não nasce em Rio Preto. Essa era a pergunta. Ele nasce em Fernandópolis. Por isso. Que antes era Vila Pereira, que meu avô, depois da minha mãe acabou indo para lá, fundou. Juntou com um grupo de lá e a Vila Pereira é Depois deu formada. Fernandópolis, é. Então, quer dizer, de alguma forma, os nossos antepassados Se cruzaram. Havia uma conspiração. Eles já tinham alguma coisa Tinha uma armada. conspiração. Só para brincar, não, mas Mas interessante a isso. pergunta era essa, porque assim, quando eu pesquiso na história, Cajobi, Issem e depois São José do Rio Preto, aí eu descubro que o Vaz nasceu em Fernandópolis. E esse contexto que eu falei, mãe. Então, mas foi essa coisa aí, né? Você tem irmãos, aí você não tinha essa maternidade, essa coisa fácil hoje. Então, normalmente, ou ia atrás de parteira, ou você ia perto de irmãos para depois também ajudar no momento, né, Eu do tive um parto. irmão que nasceu em Votuporanga, outro que nasceu aqui. Minha irmã e eu nascemos em Fernandópolis. Mas o resto, depois da vida toda aqui, quer dizer, não temos vínculo com... Não tem. Nasceu, voltou. O Vaz, ótimo. Então, assim, aí você estudou em escola pública, como eu citei no início e tal. Vai para concluir os estudos em São Paulo? Era faculdade que era lá? Não, então. Então, rapidamente eu conto e você vai também se introduzindo nisso aí. Nós somos de família presbiteriana. Perfeito. Presbiteriana. Então, meus irmãos foram alfabetizados numa escola que funcionava no fundo da igreja presbiteriana, Da Prudente. aqui da Prudente de Moraes, Sim. que é a igreja presbiteriana central, perto do Pastorinho ali. Sim. Não é? Sei bem E- onde é. No fundo tinha uma escolinha, tinha uma classe. E meus irmãos foram alfabetizados lá. Na época era possível acontecer uma coisa dessa. Quando eu fui para a escola, era o grupo escolar que nós chamávamos, nós já tínhamos mudado aqui da Boa Vista, lá para o lado da Maceno, na verdade é Vila Angélica, que era bem encostado ao grupo Vitor Brito Bastos. Aí eu fui fazer o primeiro ano de grupo lá na escola Vitor Brito Bastos, onde eu fui alfabetizado pela dona Nazaré, professora Nazaré dos Santos Penteado.